Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui novamente, mais uma vez, para mais um momento de reflexão com vocês. Bem, e hoje a reflexão encontra-se em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. E diz assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Bem, a palavra do Senhor sempre vem em nosso coração novamente, sempre volta, sempre fala em nossos corações de forma diferente, ou fala novamente para lembrar-nos desse versículo, sobre a porta estreita e a porta larga também. Estes são os dois caminhos, um leva à vida e um leva à perdição. A vida é a salvação de nossas almas, é termos a salvação de nossas almas. E o Senhor diz no versículo 13: Entrai pela porta estreita. Uma vez que entramos por essa porta, nós não podemos conceber em nosso coração de olhar para trás, de voltar, para poder entrar naquela outra porta, aquela porta larga, a porta da facilidade, a porta do fácil, a porta do confortável. Não te causa aperto, te causa conforto, te causa uma alegria passageira, te causa prazeres momentâneos, riquezas, porém uma riqueza que é vazia, sem Deus. Pois ter dinheiro não é o problema, pois o problema é você ter o dinheiro sem a presença de Deus, sem Ele. Então, há muitas pessoas que entram por essa porta, há muitas pessoas que voltam o caminho, o caminho estreito, tá? O caminho estreito, volta por esse caminho para poder passar pela porta larga. Quando essa pessoa faz dessa maneira, ela decide fazer desse jeito, ela já não é uma pessoa inocente, no conhecimento. Ela sabe que ela está voltando esse caminho estreito, ela sabe que está saindo desse caminho, e ela sabe que ela está se encaminhando para entrar pela porta larga, a porta que conduz à perdição. O Senhor diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então o Senhor diz: entrai pela porta estreita. Entra, meu filho, pela porta estreita, pois aquela porta que conduz à perdição, ela é larga, tá? Então por isso eu digo para você, meu filho, entra pela porta estreita. Entra por essa porta estreita. Não vá pelo caminho da facilidade, do caminho que você não é exortado, que você está indo mal, aquele caminho confortável. Então o Senhor diz: pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Nos leva a nos perder
se escolhermos entrar por ela. Você pode imaginar o quanto pode ser esse valor, né, de pessoas que já entraram e continuam entrando por ela? Não consigo nem imaginar quantas são as pessoas, pois o Senhor diz em sua palavra que muitos são os que entram por ela. E continuando no versículo 14, diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Em uma porta estreita, você faz o quê? Esforço. Você precisa fazer um esforço. A porta larga você entra facilmente. Mesmo sendo um número grande de pessoas entrando por ela, é uma porta confortável. É uma porta que é, escancarada. Você tudo pode. Mas a porta que leva à vida é uma porta estreita. E o Senhor diz aqui: e apertado o caminho, depois dessa porta, que vem, você passa pela porta e você encontra esse caminho. É apertado. Não é um caminho confortável. Uma coisa que devemos entender como cristão é que quando eu passo a ser cristão, quando eu passo a estar com o Senhor, andar com o Senhor, vai vir coisas tentando fazer com que você desista desse caminho. Virá algumas lutas, dependendo de onde você está, dependendo de até onde você chegou, virá situações, virá lutas para fazer com que você pare, com que você desista, com que você olhe para trás, com que você sinta saudade daquela porta larga, daquele caminho largo. Vai bater na sua porta as sugestões, o pecado virá bater em sua porta. Então, você vai estar nessas situações em algum momento desse caminho. Não digo que comece assim tão cedo você passar por isso, pois se você é um recém-convertido, você está aprendendo e tudo naquele momento é maravilhoso. É como uma lua de mel. Eu estou comparando a alegria, né? O entusiasmo, aquela muita alegria que você tem no coração. Você está em um momento maravilhoso de sua vida. Então, esse momento é um momento que você está no espiritual ainda, está aprendendo, está recebendo de Deus, está sendo tudo ali naquele momento maravilhoso. E vai continuar sendo maravilhoso. Eu não estou dizendo que não irá continuar sendo maravilhoso. Mas nós, depois, como um cristão, crescemos de estatura e precisamos ser provados para treinar a nossa fé, treinar, né, a nossa confiança em Deus, para treinarmos para a nossa vida na glória, pois precisamos ser treinados. Isso é um exercício aqui neste mundo necessário em nossa vida espiritual. Então, quando você estiver no caminho, sim, virá apelações, virá sugestões malignas, virá o pecado bater na tua porta. Mas quando você tem Deus, você está conectado com Deus, você ultrapassa por isso. Isso porque você não está sozinho nesse caminho. O Senhor Jesus,
Ele está contigo e o Espírito Santo está dentro de você. Se você recebeu o Senhor Jesus em seu coração, Ele sempre está conosco em qualquer situação, em qualquer momento. Principalmente nesse caminho estreito que nos leva à vida. Caminho estreito que nos leva à vida. E pense na porta estreita assim, como aquele momento, sabe, especial que você teve ao encontrar-se com o Senhor Deus, quando você o aceitou, recebeu em sua vida, em seu coração. No momento que você aceitou o Senhor Jesus Cristo, você estava entrando por essa porta, a qual não foi fácil você entrar e você sabe disso. Pois você sabe das lutas que você teve, dos contras, sobre a sua vida, para que hoje você estivesse na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que nos resgata da escuridão. Então você passou pela porta e você está no caminho. O caminho é estreito e você não está sozinho, você não está sozinha. Lembre-se sempre disso. Então você sabe que o caminho é estreito, o caminho que nos leva para a vida. E o Senhor diz: poucos são os que a encontram. Poucos são os que a encontram. Olhe só. Muitos entram pela porta larga, porque a porta que está escancarada, quem não vê nessa porta? Quem é que não vê uma porta larga, escancarada, Muitos entram por ela. Infelizmente, muitos entram por ela. O nosso desejo de fato é que muitas pessoas entrem, por essa porta estreita. Que muitas pessoas passem por essa porta estreita. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é esse. Nunca o Senhor Jesus vai obrigar alguém a recebê-lo em seu coração. Somos nós que precisamos decidir, escolher se queremos uma porta, se queremos a porta larga ou se queremos a porta estreita. Então que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração, lembrarmos bem da porta pela qual passamos e lembrarmos que estamos em um caminho estreito e lembrarmos também que não estamos sozinhos em nenhuma circunstância. Então, por aqui eu fico com essa reflexão das Sagradas Escrituras. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!